Olá pessoal, vamos iniciar aí a nossa live da Publicom. É bom de falar em casa porque assim a gente vai treinando, né? Primeiro ponto que eu quero trazer assim é o porquê que agora a Publicom, as minhas empresas, elas estão mudando de perfil. Eu nos últimos tempos tenho me dedicado muito a entender um pouco do propósito do que eu quero para os meus negócios, por que eu tenho tanta paixão pelo que eu faço, né? Por que eu gosto tanto de marketing, de vendas, de cuidar de pessoas, entender os problemas dos negócios dos outros e por que isso me motiva tanto. E com tudo que eu tenho estudado, agora saindo da zona de conforto completamente, porque fazer essa live já é prova disso, né? Eu sempre fui muito low profile, gostei muito de atuar nos bastidores dos negócios e sempre vestindo a roupa de alguém, né? Do time de alguém. E como fui, né, por muito tempo RBS, fui por muito tempo SBT, então eu acabava vestindo a camiseta de outros times e agora o time é meu, né, as empresas são minhas, né, a Voa Filmes, a Publicom, a Gráfica, então acabou que eu entendi a necessidade também de transferir um pouco desse conhecimento, né, de 20 anos já, que eu estou nesse mercado de marketing e vendas, de forma que as pessoas pudessem também crescer, de forma que as pessoas também pudessem aproveitar um pouco desse conhecimento, porque está muito claro para mim que tudo que eu consigo compartilhar, se eu puder ajudar alguém a ficar melhor, a melhorar a performance, já para mim já tem muito significado. Então a Publicom hoje é uma aceleradora de marketing e vendas. A gente encontrou esse propósito de pegar pequenos e grandes negócios, pequenos e médios negócios e levar ele para outro patamar. Então a gente hoje conseguiu reunir num método simples, objetivo e fácil formas e conteúdos para que o pequeno e o médio empresário consiga se sobressair nesse tempo, né, que tão maluco, né? Essa pandemia mudou completamente tudo o que a gente tem como conceito estabelecido até 2020. Então, um dos objetivos da Publicom é justamente pegar o pequeno e o médio empresário e levar ele para um novo patamar. Então, a partir de agora, a gente inicia essa jornada de compartilhar um pouco desse conhecimento, de poder ajudar essas pessoas. E eu gostaria de deixar claro que a gente não tem o objetivo de reinventar a roda, não tem por que fazer isso, porque o conteúdo hoje está muito fácil acesso, de muito fácil acesso. Vou dar exemplo aqui. Se você for fazer uma pesquisa na internet, e pediu, né, para o Google como fazer para você se sobressair na crise, ele vai te dar informações. Mas o difícil hoje é traduzir isso para os nossos negócios. Como que eu faço? Pegar a informação, transformar ela em algo que eu consiga de fato utilizar nos meus negócios. Eu queria compartilhar com vocês uma matéria que saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? 6 dicas para driblar os impactos da crise econômica. Perfeito, muito claro. Reduza custo, avalie o mercado, aumente a produtividade, capacite-se, evite o endividamento e inove constantemente. Perfeito. Está muito claro. Mas como fazer isso? Né? Como que você, empresário, vai pegar no teu dia a dia, né? Às vezes a gente ocupa o chapéu de financeiro, ocupa o chapéu de relações públicas, de marketing, de produção. Então a gente, por inúmeras vezes, fica sobrecarregado e não consegue olhar para 6 itens tão simples, né, tão básicos, mas que fazem toda a diferença. Então a gente procura, toda vez que tem esses momentos aqui como esse para refletir, é como fazer, como a gente faz
para sair do piloto automático, para entrar num outro nível. O Sebrae é uma fonte riquíssima de informação. Agora, recentemente, ele lançou um guia, que é um guia de tendências, que ele pega dados de 2020 e prevê tendências para 2021. Um material riquíssimo, que vale a pena. Depois da live eu vou deixar esse material disponibilizado, né? Esse material que eu faço como estudo próprio para os meus negócios e também agora compartilhando com vocês. Esse guia do Sebrae, ele traz uma ideia de sociedade de consumo em tempos de pandemia. Como a gente vai fazer para que os nossos negócios sobrevivam a todo esse movimento, né? Porque essa pandemia está muito claro que nós não vamos parar por aqui, isso não encerra, vamos ser vacinados e tudo volta ao que era antes. Não é assim. Muitas coisas não voltarão mais para onde estavam. Eu tenho muita certeza que os hábitos foram afetados radicalmente. Nós não veremos mais aquilo que vimos até 2019, principalmente se falando em consumo. Claro que vai voltar a ficar, nós vamos superar a questão do vírus, nós vamos voltar a nos reunir, disso eu não tenho dúvida, mas alguns hábitos foram seriamente afetados, e principalmente os hábitos de consumo. Nesse material que o Sebrae disponibiliza, ele consegue traduzir em 5 perfis, né? Que basicamente ele trabalha com gestão, consumo e sociedade, tecnologia e experiências. A gente vai avançar um pouquinho nessa conversa até para que a gente consiga conduzir o nosso papo para uma questão de entendimento e consolidar algum conhecimento em cima disso, né? Então, hoje, né, se formos me perguntar, a crise, a gente enfrenta ou a gente dribla ela? Eu estou muito mais propenso a dizer que a gente enfrenta a crise, e em toda a crise nós teremos oportunidades de forma que a gente também tenha a condição de crescer. Nós, no ano passado, 2020, foi o melhor ano das nossas empresas, com todas as dificuldades, com tudo que a gente passou, e ainda foi um ano muito bom, porque justamente nos tirou da zona de conforto, nos colocou na condição de que ou a gente aprendia a lidar com o novo, ou a gente morria, não tinha como fazer. Na Voa Filmes, a gente passou 3 meses praticamente sem atuar, não tinha como produzir audiovisual, as marcas estavam se reestruturando e entendendo o cenário, não dava para gravar fora, então tu imagina o grau de dificuldade. Na Publicom o inverso, as marcas tiveram um impacto do lockdown, e aí, como fazer? Nos sobra o digital, né? Como fazer para buscar diferenciação no digital? E aí alguns fatores que eu gostaria de compartilhar com vocês são bastante importantes. Primeiro, custo e gestão. Eu acho que para todo empresário, para todo pequeno, médio empresário, isso tem que estar muito claro. Qual é a minha estrutura mínima de controle de custo? Qual é a minha estrutura mínima para gerir o meu negócio? Precisa ter, é necessário que você tenha alguma forma de gestão. Hoje, a disponibilidade de softwares é tanta que você, a partir de R$ 49,00 por mês, você consegue ter um gestor de custo. E praticamente meio que autoexplicável. Tem bastante, hoje, ajuda, né? Os softwares dispõem de bastante tutoriais. Então, pelo menos uma gestão mínima, um entendimento de qual é o teu custo mínimo, você precisa ter para que você saiba pelo menos qual é o teu cenário, onde você está.
Outro ponto é mapeamento de processo. A gente fez um trabalho bastante exaustivo dentro dos nossos negócios, e isso que a gente trabalha numa indústria criativa, mas hoje é muito claro os processos dentro da Voa Filmes, dentro da Publicom, onde a gente consegue, dessa forma, e aí lá na Pequenas Empresas, naquela matéria que se fala em otimização, isso tem que ser feito por conta justamente de você ter mais com menos, né? Então, um mapa de processos é super relevante, super importante para que a gente tenha uma maior produtividade e consiga também pensar em novos produtos, né? Porque a partir do momento que você deixa de gastar energia com o processo, que ele retira de ti aquele peso de ter que gerenciar tudo, porque está tudo muito claro para quem deve ser feito, como deve ser feito, a quem deve ser destinado, você sobra tempo para você pensar em novos produtos, novos negócios. E outro ponto que também eu considero como fator interno, que a gente consegue fazer dentro de casa sem investimento nenhum, sem que a gente precise ter tecnologia ou algo mais sofisticado, é a avaliação de mercado. Hoje é muito fácil, todas as ferramentas estão aí, Google, Facebook, Instagram. Então, para você avaliar quem são teus concorrentes, o que eles estão fazendo, eu sempre falo, cara, não vamos inventar a roda. Eu gosto de olhar para os grandes e ver o que eles já erraram. Eles são o maior laboratório de testes do pequeno. Olha para o grande, vê o que ele fez e aplica. Claro, tudo ajustado ao teu tamanho, mas tenho certeza absoluta, ele já testou tudo, ele já errou tudo, desde a cor, desde o design, desde da forma de fazer, está tudo feito lá. Então, hoje, com ferramentas gratuitas na internet, você consegue buscar informações do teu concorrente, quantos seguidores ele tem, como é que ele faz, como é que ele deixa de fazer, quais as promoções que ele lança. Então, hoje está muito rápido, fácil e simples de fazer. Outra coisa que já parte por uma questão mais externa e é fundamental é a gente entender o nosso cliente. Ele está mudando. Não são um e nem outro institutos e plataformas que lançam conteúdos falando do perfil desse novo consumidor. Como é que ele se apresenta? De que forma ele hoje está atuando, né? O que ele prefere, como ele vai fazer, como ele vai comprar, de que forma ele vai comprar. A gente aqui, quando começa a estudar as personas dos negócios dos nossos clientes, a gente tenta ir ao máximo da realidade, inclusive. A gente procura perfis verdadeiros, abandonou um pouco aquela coisa de criar um perfil fake. A gente vai para o perfil verdadeiro, para entender quais são as nuances desse cara. Porque uma coisa, até o Walter Longo coloca no livro dele, Pós-Digital, eu não lembro direito o título, mas ele coloca o seguinte, que a era já não é mais digital, é pós-digital. E você não é, você está. Porque, vamos lá, se você pensar que o consumo meu, vamos pensar, agora que entrou o Bender aqui, no tempo que eu andava de moto, o meu consumo era um. Hoje que eu sou pai de 2 filhos, tenho 2 filhos, né, família, o meu consumo é outro, então eu estou para esse consumo. Então é muito diferente você querer achar que o teu cliente nunca vai mudar, vai ficar sempre aqui. Eu defini que eu vendo para mulheres acima de 40, classes B e C. Cara, isso hoje é muito pouco, não vai ser suficiente para você conseguir enxergar o real potencial do teu mercado. Outra coisa que é bastante significativa e hoje não oferece grandes dificuldades é desenvolvimento de novos produtos. Nós temos um cliente que trabalha, ele é um restaurante. Eu falo sempre, nós somos uma indústria de alimentos. Se temos uma cozinha industrial, se temos
algo nesse sentido, a gente deixa de ser um restaurante, a gente tem que passar a ser uma indústria de alimentos e olhar para o negócio como até tendo um restaurante. Então, a gente tem que procurar soluções que estão lá fora e trazer para dentro do nosso negócio. Porque o pequeno e o médio, a gente não vai conseguir investir grana pesada em desenvolvimento, em P&D, a gente não tem P&D. Então, o que a gente tem que fazer é justamente olhar para fora. Cara, o que se está fazendo? O que o grande faz? O que eu posso fazer para dentro do meu negócio? Como é que eu faço para inovar? Eu vou buscar informação do grande, vou stalkear o que os outros estão fazendo. Então, é bastante significativo essa lição de você olhar e desenvolver novos produtos, porque se antes você tinha uma condição melhor, porque justamente as pessoas tinham maior trânsito, tinham uma outra condição, não tinha uma restrição econômica como vem se desenhando, agora mudou. Então a gente também precisa mudar. Outro ponto que eu gostaria de dividir com vocês é a questão de mercados, né? A gente tem que ficar olhando para o nosso mercado, para o nosso nicho, mas não pode deixar de olhar para o lado, porque a tecnologia ela nos permite muita variação. Eu sou apaixonado por tecnologia, eu acho que a gente vive muito melhor do que se vivia lá atrás, por justamente ter essa rapidez. Então, consolide o teu mercado, consolide o teu negócio, mas não deixe de criar situações para que você possa experimentar outras coisas, sabe? Destinar um pouco dos teus recursos para projetos novos, né? Não, de nada adianta você achar que aquilo vai morrer, tua empresa vai continuar sendo sempre o que é. Então, um ponto bastante relevante é você ter algumas experimentações diferenciadas, né? No nosso caso, né? Nós na Voa Filmes a gente está entrando num novo projeto, a gente vai partir para produções próprias. É velho isso? Claro que é, não estamos reinventando nada. O que a gente vai tentar fazer é fazer diferente, é sair daquela on demand, né, que as pessoas compram da gente porque a gente tem uma produção boa e com custo acessível, para também ser um produto de escala. Então tem que buscar sair dentro do próprio negócio buscando algumas alternativas. Eu acho que outro detalhe, né, até para a gente seguir nesse papo, está muito ligado à nossa comunicação, e aí acho que todos nós vamos ser unânimes em dizer que a comunicação nunca foi tão importante como nos tempos atuais, né? Nunca foi tão necessário comunicar. E qual é a vantagem que se tem hoje em relação a antigamente? Eu sempre falo que se nós fôssemos há 10 anos atrás, tivéssemos essa mesma situação de pandemia, estou falando apenas no campo da comunicação, ia ser muito complicado para pequenos e médios, porque a grande ia lá, comprava a televisão, o rádio, investia e ia seguir vendendo. O pequeno não ia ter força financeira para comprar televisão como o grande, então ia ficar muito distante disso, né? Então, hoje as redes sociais colocam todo mundo, pelo menos no mesmo varal, né? E quase posso dizer em mesmas condições. Se tiver um bom plano de comunicação, a gente avança, assim como os nossos clientes têm feito nesse ano 2020, avançado bastante, porque optaram em fazer uma comunicação mais assertiva, sabe? E eu separo hoje, e concordando mais uma vez com o Walter Longo, que a gente tem 3 formas, né? Nós temos a mídia proprietária, né? Que é a nossa mídia, é o nosso site, as nossas redes sociais, onde a gente é dono da conta, né? A mídia paga,
que está cada vez mais necessária, seja paga nas redes sociais, ou seja paga nos canais como televisão, rádio, né? Mas mesmo nas redes sociais, a gente precisa estar investindo cada vez mais. E a mídia gratuita, que é pessoas falando de você, né? Como hoje todo mundo tem uma rede social, está aí uma oportunidade gigantesca de nós pequenos pedirem, né? Pedir para o nosso cliente também nos ajudar. Eu acabei de fazer agora, eu estava sendo atendido por uma empresa que eu contratei um serviço, e ela pediu para mim avaliar ela no Google. E claro que eu fiz. Ela foi super gentil comigo, foi super... o atendimento deles é maravilhoso. Por que eu não vou fazer isso no Google para eles? Então, esse é a mídia gratuita. Ele ganhou um merchan, uma avaliação minha gratuita, só porque ela me pediu. Se ela não tivesse me pedido, eu não teria feito. Então não custa, às vezes, pedir, né, para o nosso cliente nos avaliar no Google, né, ou falar bem da gente, né, que é costumeiro. Então a mídia gratuita, ela ainda é uma mídia bastante significativa, mas a gente não pode abandonar a ideia de que a gente vai ter que ter uma mídia paga, sim, porque a gente ganha velocidade, e velocidade hoje é bastante significativa na hora de se manter nesse negócio. Hoje, também soluções para o mercado, dentro do seu tamanho, pensar que você precisa gerar solução. Eu acho que as empresas que mais cresceram nesse ano foram empresas que entenderam que elas eram geradoras de soluções, que elas faziam diferente para o seu mercado. Então, mais do que vender é consequência. Porque se fosse vender por vender, o preço seria rei. E não é o caso. A gente precisa gerar valor. E para gerar valor, a gente tem que ter propósito. E para gerar propósito, a gente tem que resolver problemas. Nós somos solucionadores de problema. E outro ponto é assumir o protagonismo do nosso mercado, né? Se a gente está nisso, e é isso que a gente está propondo enquanto Publicom e Voa Filmes também, é assumir o protagonismo, né? Nós, hoje, entendemos que a gente quer conseguir levar o maior número possível de pequenos e médios negócios a um novo patamar. A gente tem esse firme propósito de transferir todo esse nosso conhecimento, tudo que a gente adquiriu nesses últimos 20 anos, de forma que a gente conseguir, como a gente tem feito hoje com alguns clientes, tirar eles do patamar 1 para o 2, isso já me deixa muito feliz, né? Então, tenho absoluta certeza que os negócios hoje atravessam grandes dificuldades, nem todos, alguns mais, outros menos, mas que tem solução para todo o negócio, né? Se você era um restaurante, como nós temos na carteira restaurante, passou a ser delivery, passou a ser indústria de congelados, mas vai ter que sair da zona de conforto, não tem jeito. Vai ter que olhar para o lado e ver o que dá para fazer com os recursos que você tem, né? Cortella diz que você deve fazer o melhor possível com o que tem, né? Até tu não ter melhores recursos do que os atuais. E é isso que eu tenho certeza que é o que a gente tem para o momento. É fazer o melhor possível, né? Utilizando todos os recursos disponíveis de forma gratuita ou com o mínimo de investimento possível, para que a gente se sobressaia nesse mar, né, que é os negócios, e também poder garantir com que as nossas empresas cresçam. Toda empresa que não cresce, ela está morrendo. Então, ela é um organismo vivo. Uma planta, se ela não cresce, ela morre. E uma empresa é a mesma coisa. Se ela não está crescendo, ela está morrendo.
e é o que assim como apaixonado por empreendedorismo, por marketing e vendas, é o que eu mais luto para que isso não aconteça. Que a gente consiga ter uma qualidade de vida bacana, que a gente consiga ser empreendedores, que a gente entenda que a gente faz parte do negócio, a gente não é o negócio, né, que a gente consiga vencer. Eu agradeço aí a vocês por esse tempinho que vocês reservaram a me ouvir aqui, né, um exercício, como eu falei no começo da live, desafiador, sair da zona de conforto, né, para falar sobre negócios. É a primeira vez que eu faço isso, então eu agradeço imensamente a vocês que me ouviram por esses 30 minutos aí, e espero encontrá-los logo mais, né, ou quem tiver alguma dúvida ou que tiver alguma sugestão, que o faça, né, o meu e-mail é eder@publicom.com.br, então pode me mandar um e-mail, que eu vou ficar muito feliz em recebê-lo e responder também. Aos da minha família, que também compõem esse time aqui, muito obrigado por estarem aqui, me ouvirem também. Acho que até novidade para eles também, eu dividi um pouco do meu conhecimento com eles. E espero vê-los em breve, tá ok? Um abraço a todos.